Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Lenildo Luan. Eu sou desenvolvedor de software e criador desse projeto aqui que tem o intuito de ajudar as pessoas que estão querendo entrar na área. E essa série de vídeos é para falar sobre faculdade, então eu trago outros desenvolvedores de fora para vir falar sobre suas respectivas faculdades, área de trabalho, como é que foi a experiência. Então hoje o convidado aqui é Jolifer, é Jolifer que se pronuncia, né? Exato mesmo. Ainda bem, acertei de Isso. primeira aqui, eu não tinha perguntado antes. Então, se apresente aí para o pessoal, Jolif, para eles te conhecerem. Ah, tá. Eu sou o Jolifer, né? Jolifer Rodrigues, eu sou desenvolvedor de software também. E vim aqui, fui convidado pelo. Eu esqueci o nome agora. Luan, Pelo Luan, e estou aqui. é isso aí, muito massa. Então, vamos começar aqui. Caramba, uma pergunta muito massa, que eu acho, assim, para começar a entender o contexto da vida de cada um, e que quem provavelmente está querendo entender um pouco mais sobre faculdade, está vindo ver esse vídeo, provavelmente se pergunta sobre isso também, tá nesse momento de descobrir o que quer fazer da vida, sabe? E o que foi que Uhum. te levou a entrar na área de tecnologia? O Então, que foi que aconteceu? o que me levou a entrar na área de tecnologia foi a paixão, entendeu? A paixão por resolver problemas das pessoas. Eu sou muito apaixonado por criar soluções do cotidiano das pessoas. E se eu não fosse por isso, eu estaria em outra área. Por exemplo, eu estaria. Então, como eu aos 10 anos, me apaixonei pela tecnologia, foi isso. Eu tô desde 10 anos seguindo na área de tecnologia, eu aprendi a programar desde cedo. Porém, entrei na faculdade e vi que era somente o básico, entendeu? Somente o básico que eu queria Uhum. aprender ali. E se eu fosse trabalhar com tecnologia, eu teria que estudar fora a parte. É aquilo, né? Que se você é de tecnologia, você vai estar todo o tempo estudando. Aham. Isso é uma coisa muito interessante sobre nossa área. Eu acho que é uma grande barreira também, assim. Não tem como você entrar na área de tecnologia sem gostar de programar, sem gostar de estudar. Hum. Porque assim, você pode até entrar e começar a arranjar um emprego ali. Mas para se manter na área, cara, é aquele termo que existe, né? Eu esqueci o nome, é lifelong learning, alguma coisa assim. Que é uma pessoa que tem Hum. que estar estudando ali o tempo todo, porque tá sempre Exato. surgindo algum framework, alguma tecnologia, as tecnologias estão sempre se atualizando, e a pessoa tem que estar sempre ali se aprofundando. Cara, muito legal que você começou a estudar desde cedo, assim. Eu acho que eu peguei a minha primeira linguagem de programação, lá para os 15 anos, quando eu entrei no IFPB. Ah, Que é... entendo. Você é de Instituto Federal também? Hã? Você é de Instituto Federal, Instituto né? Federal, tu também estudou, foi? Também É, sou do muito IFAM. massa. Como é que é? Tu fez o E que no lá? eu fiz o técnico em 3 anos. O meu ensino médio e o técnico juntamente, os dois juntos. Passei os 3 anos com contato com programação. A minha primeira linguagem foi Pascal, né? Só para fazer Parcial. introdução em estrutura de Aham. dados, essas coisas. E depois eu peguei C, eu tomei uma porrada de C, Sei. porque é uma linguagem bem complicado, mas quando você trabalha com Tails ou estruturar de dados juntamente Uhum. com ele, é um pouco mais complicada. E até hoje, na verdade, eu apanho algumas coisas Uhum. Com ainda, certeza. algumas coisas não se Sim. desenrolam tão facilmente quanto uma linguagem interpretada como JavaScript ou Python. Uhum. E C é muito cheio de detalhe, né? E, tipo, como você está trabalhando no baixo nível, mais perto da máquina, tem muita exato, coisa que você precisa gerenciar que numa linguagem normal você não precisa. Tipo, memória, por exemplo, ponteiro, essas coisas. exatamente. E ponteiro dá uma dorzinha de cabeça, hein? Eu demorei a entender. Aham, sim, imagino. Também é a mesma coisa por aqui. E, cara, assim, tipo, tem muitos cursos de tecnologia diferentes por aí, tipo, de computação, graduação, tem vários, assim, relacionados à área de computação, área de programação. Como é que desse leque de cursos, qual foi o motivo que te levou a escolher engenharia de software, né? Que foi o que você Engenharia de software, cursou. qual o leque? Tá. Antes de escolher engenharia de software, eu já tinha visto algumas grades curriculares de outros cursos, por exemplo, de sistema de informação, que se assemelham um pouco à engenharia de software. Uhum, E o fato de engenharia de software estar preocupado com o desenvolvimento do software, testar o software,
e se importar com todo o ciclo de vida de um desenvolvimento, do desenvolvimento de um sistema, foi que me levou a fazer engenharia de software, entendeu? Porque nos primeiros períodos, assim, nos primeiros semestres da faculdade, a gente tem uma introdução à programação, e depois, nos outros períodos, a gente é envolvido em trabalho em equipe, trabalho em equipe e desenvolver o software, entendeu? Desenvolver o software, não é só desenvolver o software, é desenvolver o software com as metodologias ágeis e também desenvolver o final. Pensando que no que o cliente vai ter como retorno com esse software, se vai fazer bem, e pensando também na acessibilidade, pensando no contexto do produto final todo, entendeu? O UI, o UX, banco de dados, essas Caramba, é um coisas. curso bem completo, né? É bem completo, porque você vai aprender a programar. Na verdade, se você quiser aprender a programar, você vai ter que buscar algumas coisas de fora, por exemplo, fazer uns cursos de fora, ou um curso introdutório na Udemy, ou em alguma plataforma de curso. A faculdade em si, ela só te dá a introdução, ela só fala, ó, tem que estudar isso, isso, isso aqui. Porém, se você quiser trabalhar mesmo dentro da área, você vai ter que buscar além. É o que eu disse, né? Você é de Sim. tecnologia, só que você vai estar trabalhando e Sim. estudando ao mesmo tempo, porque as coisas mudam no dia a dia. Sim, sim, com certeza. Isso é uma coisa que é muito boa, muito bom para quem está começando agora, quem tiver assistindo esse vídeo, ter assim em mente, que é o fato de que a faculdade ela não vai lhe dar assim tudo. Às vezes a pessoa, quando está Exato. começando a faculdade, ela acha que vai sair da faculdade, tipo, poxa, o engenheiro de software lá, preparado para o mercado de trabalho, quando na verdade não é bem assim. Talvez possa ser assim em outras áreas, tipo, medicina é muito isso, né? Tem toda uma formação ali de muito tempo. Mas na nossa área, é tanto conteúdo, que por mais que na faculdade tenha muitas cadeiras, muitas cargas horárias, acaba que é meio que uma introdução, assim, às coisas, e depois por fora que você vai ter que ter ser autodidata, ou então pagar um outro curso por fora para se aprofundar em algum determinado tema, né? Exato. Porque, como você disse, a faculdade nem sempre vai dar aquilo que você vai precisar. É só o básico, é só os conceitos iniciais, vai te dar um norteamento do que você precisa para a faculdade. Por exemplo, eu mesmo caía nesse conceito. Cara, eu vou chegar na faculdade, vou aprender tudo, vou ser o deus da programação. Não foi bem isso. Até hoje eu tomo porrada na cara, porque nem é aquilo, né? A gente entra com o conceito achando que vai aprender tudo, como eu disse. Aí você vai decidir, escolhe uma linguagem, por exemplo, JavaScript. Aí você diz, eu vou dominar essa linguagem. Não, cara. Você nunca vai conseguir dominar uma linguagem, porque a linguagem sempre vai mudar. Sempre. A JavaScript, por exemplo, a última atualização dela saiu, acho que um ano atrás, sei lá, não lembro direito, mas muitas coisas mudam. E quando uma linguagem muda, a sua forma de trabalho também muda. E eu creio que seja isso. Você nunca vai estar assim, cara, entra na faculdade, mas tu não vai aprender tudo. Tu vai precisar estudar um pouco fora. E aí é como tu disse, tipo, só de JavaScript, só para aprender JavaScript, dominar JavaScript, tipo, isso é praticamente impossível, porque a linguagem ela é tão extensa assim, que não tem como assim. E aí tem dois pontos assim que eu acho muito interessante, que é JavaScript é uma das coisas que um programador ele tem que saber, né? E como você disse aí, Exato. durante a faculdade tem muitos outros temas, tipo, você aprendeu a usar a linguagem, tá ok, mas a Isso. linguagem é tipo uma ferramenta para construir algo. Você precisa que esse algo ele seja útil para alguém, ele resolva um problema real. Exatamente. Você tem que aprender como é que lida com essas coisas, como é que constrói algo que realmente atende a uma necessidade. E além disso também tem tópicos dentro da própria linguagem que são coisas que não estão diretamente relacionadas à programação, mas como você organiza o código, né? Como você diz, padrões de projetos, trabalhar de Exato. forma ágil. Cara, são muitos outros temas aí
que aí a pessoa tem que ir aprendendo por fora, dando a cara a tapa no trabalho, essas coisas, né? Exato. Como eu disse, né? O curso de engenharia de software ele é totalmente voltado para o ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema. E nesse ciclo de desenvolvimento de sistema tem, por exemplo, os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, as regras de negócio, de como o sistema tem que funcionar relacionado às suas funcionalidades ou como o banco de dados vai ser construído, por exemplo. Os requisitos funcionais são totalmente voltados ao que o sistema deve fazer e deve conter. E as não funcionais são voltadas a, por exemplo, aquelas regras de tela, por exemplo, a tela tem que ser cor isso, ser rosa, a tela do sistema tem que ser tanto para o desktop e tanto para mobile, entendeu? Essas coisas. E as regras de negócio ditam, por exemplo, as validações dentro do sistema, por exemplo, o input de nome tem que conter 30 caracteres, o input de e-mail tem que aceitar são detalhes, né? arroba, são os detalhes do sistema. Então, tipo, por exemplo, você cancela a entrega do iFood. O que acontece com a entrega? Ele come, ele devolve, ele faz a regra de negócio nesses detalhes, né? São esses detalhes. Por exemplo, eu fiz um pedido no iFood, porém não quero mais agora. Agora eu vou cancelar e, tipo, então, aquele pagamento... por exemplo, tem aquele pagamento que você só paga na entrega, quando recebe esse pedido. Então, exatamente. Agora, se você optar para aquele pagamento a crédito no mesmo momento que você faz o pedido, e quando você cancela, o iFood tem que verificar ali que você cancelou e devolver seu dinheiro, entendeu? É exatamente isso. Então, são muitos detalhes do desenvolvimento de software. Isso leva a um outro problema, que foi uma coisa que eu falei, acho que semana passada, fiz algumas postagens sobre isso, que é a questão da síndrome do impostor, né? Porque, tipo, tem tanta coisa para aprender, e aí, tipo, você, às vezes, durante a sua jornada, você encontra com pessoas que estão aqui há mais tempo e sabem dessas coisas, você fica, às vezes, se sentindo mal, porque você não sabe tanto de tudo, você começa a achar, caramba, eu deveria saber tudo de JavaScript, quando, na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que por isso que quem mais sofre assim, na nossa área são os júniors, né? Porque os júniors não têm ainda essa mentalidade, não entende que isso é normal. Depois de muito tempo, você se acostuma a não saber das coisas. Você entende que é assim mesmo, não tem o que fazer. Mas isso é muito sério. Então, o que você disse. De vez em quando, nós, desenvolvedores, lidamos com isso. Tem dias que, cara, a gente não consegue desenvolver nada. A gente não, assim, se a gente não tiver um plano detalhado do que a gente vai fazer no dia, no desenvolvimento de software, a gente não consegue. E tem coisas que são bem complicadas mesmo. Por exemplo, o cliente ou o gestor da equipe pede para fazer uma funcionalidade e você não sabe como faz. Então, se você não tiver aptidão ou estiver disposto a reconhecer que você não sabe e perguntar das outras pessoas, é um tópico muito importante na nossa área. Você reconhecer que não sabe e perguntar de outra pessoa. Perguntar de outro desenvolvedor, de um sênior, de um pleno, ou até mesmo de júnior, entendeu? Você perguntar de outras pessoas como resolver aquilo, você tem ganho de experiência com isso. Você vai ganhar o conhecimento sobre a sua perspectiva de outra pessoa, entendeu? E falando um pouco mais sobre o ciclo de vida de um software, de um sistema, também você, além dos requisitos funcionais, não funcionais, das regras de negócio, você tem que estar preocupado em validar seu software, ou seja, testar o seu software. É aquilo que o QA faz, porém, o engenheiro de software vai ter que saber fazer também, porque formado em engenharia de software, você vai ter que saber desenvolver o sistema, fazer um plano de como o sistema vai funcionar, com as funcionalidades, as regras de negócio e tal, e também saber como gerir ou organizar uma equipe. Porque em determinado momento, você pode sair do desenvolvimento do sistema e você pode ser alocado em outro projeto onde você seja o líder desse projeto, entendeu? Então, é bem complexo, entendeu? Porque, tipo, vocês tratam de todo o ciclo de desenvolvimento, né? Tipo, isso todo, do zero ao final. Quando a pessoa está entrando na faculdade, ela não tem consciência assim, da quantidade de coisas
que são feitas até um software ser lançado. Então, assim, Exato. para quem está assistindo tem noção, por exemplo, um software, ele, tipo um programa feito o iFood, a Uber, ele não brota do nada, assim. Alguém tem que Ex- fazer o projeto, como a gente falou aqui, cuidar das regras de negócio. O que acontece se alguma situação estranha acontecer? Alguém cancelou algum pedido, por exemplo. Uhum. Se o entregador foi roubado, o que é que acontece com o pedido? Tem que fazer todo esse projeto. Essas decisões Isso. elas têm que ser transformadas em um design. Esse design tem que ter uma boa experiência para o usuário. Depois tem que passar para o ciclo de programação. Aí, como eu disse, né? Tem que programar, tem que testar para ver se está funcionando. Aí, se não tiver volta, enfim, tem muita coisa. Tem que gerenciar o time. E eu acho que, pelo que eu entendi bem, como vocês são formados para entender esse ciclo, numa vez que vocês estão dentro da área de desenvolvimento, vocês podem se adaptar para ir para uma dessas etapas. É isso mesmo? Exato. Por exemplo, exato. Por exemplo, eu, como desenvolvedor de software, eu posso estar programando só. Eu sou front-end, né? Eu posso estar Uhum. programando agora só uma tela. Porém, caso a empresa saiba que eu estou formado com o título de engenheiro de software, em determinado momento, eu posso sair do desenvolvimento dessa tela e ir para outro projeto que está fazendo um sistema totalmente diferente do que eu estava fazendo em outra equipe, Uhum. entendeu? Aí eu faço uma coisa diferente aqui na outra equipe, porém eu posso ser alocado também para gerir outra equipe. Aham, É essa possibilidade de sim, você ser alocado em um local, porém também pode ser retirado dali e ser alocado em outro local. sim, com certeza. Muito massa. E assim, eu estou percebendo também a habilidade do engenheiro, assim, vocês veem como gerir uma equipe, isso também Uhum, possibilita que vocês, assim, cresçam talvez até mais rápido na escala, né? Por exemplo, saiam de um cargo de programador para um cargo de liderança ou de gestor de exato. projetos, ali, alguma coisa. Acho muito interessante. Isso. Como há essa possibilidade de você sair por exemplo, de um nível inicial, assim, entre aspas, e ser o líder de projeto, é muito rápido. Por Aham. exemplo, eu como engenheiro de software, eu posso ser um arquiteto de software. Eu posso chegar no gerente de projetos e dizer o que eu preciso dentro do software, o gerente de projeto vai organizar a equipe e selecionar ou Uhum. fazer aquilo que eu solicitei para o Sim, gerente. sim, com certeza. Essa possibilidade é muito mais tranquilo você ter o título de engenheiro de software Uhum. e solicitar que você trabalhe como arquiteto. Só que, Uhum. assim, porque um arquiteto de software e um engenheiro de software têm os mesmos conhecimentos, quase os mesmos conhecimentos. O que diferencia é que o arquiteto ele vai gerir totalmente uma equipe, uma ou mais equipes, e o engenheiro de software ele vai se preocupar com todo o ciclo de vida mesmo, entendeu? Uhum. E, tipo, isso é uma coisa muito legal para a pessoa que está procurando a faculdade levar em consideração. Por exemplo, eu faço engenharia da computação. Uhum, Em engenharia da computação, eu não estudo todo o processo de desenvolvimento de um software. Eu tenho uma cadeira lá de engenharia de software, que é uma cadeira que passa por cima de todo esse ciclo, tá entendendo? uhum, Engenharia da computação, por exemplo, é para quem quer saber um pouco mais sobre hardware, como é que um computador ele é construído e tal. Mas é justamente essas nuances que é bom a pessoa ter em mente. Tipo, se ela quiser entender mais sobre software em si, sobre o processo de construção, como gerir, e aí ter consciência também que numa uma faculdade de engenharia de software tem essa facilidade maior para você ir para outros cargos de liderança, por exemplo, como engenheiro da computação, eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade. Eu precisaria fazer um curso por uhum. fora de gestão ágil, de coisas do tipo, para estar mais adequado para um cargo de liderança, por exemplo, né? Então, isso é muito Uh, importante que a pessoa tenha isso em mente. Exato, é o que você disse. Caso você queira trabalhar com alguma coisa relacionada à engenharia de software, por exemplo, você é engenheiro da computação, né? É. E você tem que estudar algo por fora. Por exemplo, eu, como engenheiro de software, eu lido com o ciclo de vida do sistema, eu lido com as validações, eu testo o sistema, eu me lido também com suporte do sistema. E como eu lido com suporte e teste, eu tenho que estar preocupado também na segurança do software. Porém, a faculdade Uhum. de engenharia de software é o único.
lado assim que eu vejo que não é completo, que não lida com a segurança do sistema, muito, assim, porque Segurança é um tema importante, né? E é meio muito obscuro ao mesmo importante. tempo. E é o mesmo meio obscuro. Então, para eu conhecer muito mais sobre segurança, eu teria que Uhum, fazer uma especialização como engenheiro de software sim. em cibersegurança ou segurança dos sistemas, alguma coisa assim. Cara, muito interessante. E aí tem uma dúvida que fica, porque tem o nome engenharia, né? Uhum. Mas aí a pessoa, vocês veem matemática, física, química, tem que Ah, estudar sobre essas coisas? tá, depende muito da faculdade que você Aham. vai ingressar. Por exemplo, na minha faculdade aqui do estado, no início, né, era os 4 primeiros semestres, era uma introdução à engenharia e juntamente com a matemática, física e química. Hum, Então, era um pouco complicado. E isso que faz muitas pessoas desistirem do curso. Existia, né? Porque são vários Aham, anos até entrar exato. no que a pessoa quer fazer, né? Isso, exato. Aí, a faculdade viu que muitas pessoas estavam tendo saída de muitas pessoas do curso. Então, eles reformularam o curso e só colocaram coisas sobre algoritmos de programação, estrutura de dados, desenvolvimento de software. Só no primeiro semestre você vê um pouco de cálculo, mas assim, bem rápido, e depois você já entra de cara no curso mesmo, assim, para desenvolver alguma coisa. Uhum, E, como eu disse, depende da faculdade. Por exemplo, aqui depende. no meu estado, aqui no Amazonas, tem dois cursos. Dois cursos de engenharia de software. São da Universidade Federal do Amazonas. E nos dois institutos, um curso se diferencia do outro. Por exemplo, o curso da capital, em Manaus, da ICOMP, do Instituto de Ciência Alguma Coisa, eu esqueci o nome agora, do ICOMP, o curso é totalmente voltado para desenvolver engenheiros de software que saibam desenvolver sistema. Porém, o outro instituto do que eu faço parte, é o ICET, e Sim. que pega um pouco do lado da engenharia em si, relacionada à matemática e física. Só um pouco, e depois insere você os conhecimentos de engenheiro mesmo, como programação, como eu disse, estrutura de Uhum. dados, essas coisas. Cara, é interessante. Então depende muito da faculdade. Se você quer Aham. fazer engenharia de software, veja aí na faculdade que você. Faça uma pesquisa das faculdades e veja a ementa de cada um, que aí lá vai te mostrar as cadeiras bem direitinho que tem. É um bom ponto para te ajudar a descobrir aí o que é que você quer fazer, né? E falando de faculdade ou de cursos de engenharia de software, cara, há bastante cursos por exemplo, curso de engenheiro de software, que são imersões, estudo Sim, tem. constante ali, de 6 a 1 ano, a 6 a 12 meses de duração. Você não vai ver nada de matemática, não vai ver nada de física, Uhum. mas vai ver totalmente como criar aplicações para internet, aplicações para desktop, e aplicações para celular, smartphone, tablet. Você vai Aham. entrar em contato direto com o desenvolvimento disso. E com linguagens atuais, por exemplo, Python, JavaScript, alguns frameworks também de JavaScript, como Framework, React, sim. Vue, são muito Aham. importantes. Sim. Aí, Então, e, outro caminho que a pessoa tem para aprender software é justamente indo para esses bootcamps, né? exato, Esses cursos exato. de mais longa duração. Cara, muito interessante. Porque Aí, pode falar. eu passei a falar disso porque, como são bootcamps, eles te preparam mesmo, assim, o conteúdo todo te preparam para trabalhar dentro do mercado de trabalho. Como eu disse, a faculdade, ela é só a base para você. Ela Uhum. não vai te preparar para o mercado de trabalho. A faculdade em si, ela vai te preparar para ser um pesquisador. Por exemplo, você Sim. vai ter que lidar com o desenvolvimento de artigos dentro da faculdade, vai ter que Uhum. lidar com pequenos projetos. Por exemplo, eu estou alocado a um projeto agora em que faz uma análise de predição de estudantes que saem da faculdade, e a Entendi. gente estuda quais os motivos disso. E você vai estar preocupado com isso, entendeu? Além de estudar, para você se formar numa faculdade em si, você vai ter que formar um artigo, formar um TCC, formar algum projeto Sim, para sim. você se formar.
É diferente de um bootcamp, por exemplo, tem algumas plataformas aí, como eu disse, que constrói também esse conceito. Só que você vai aprender a desenvolver direto É para o direto no mercado de mercado, é trabalho. focado no mercado, Isso. né? Sim. Uhum. Tem essa diferença. A faculdade, ela ainda é meio acadêmica, assim, né? Aí Uhum. a formação ali, você aprende o básico de programação, aprende outras coisas. Depende da faculdade que você faça. Você aprende alguma outra coisa, assim, interessante, mas ela não, como o Joliffe disse, ela não vai, assim, deixar no ponto, assim, para o mercado de trabalho. Muito provavelmente, você vai precisar de fazer um bootcamp, ou então aprender por fora, assim, através de diversos meios, tipo comprando curso em Udemy, né? Livro. Exato. Aí é um caminho um pouco mais lento, eu digo, porque o bootcamp ele realmente prepara, mas também tem esses outros caminhos. E aí, cara, tem uma dúvida que é muito recorrente, assim, das pessoas que entram. Precisa saber de matemática para aprender a programar? Todo mundo pergunta isso. Quase, na verdade, todo mundo pergunta, né? Quem quer ingressar ou quem quer mudar de carreira Exatamente. também, todo mundo pergunta se precisa de matemática. Eu creio que matemática seja, assim, de ponto de vista das pessoas, seja um obstáculo, né? Não, mas assim, Isso. no meu ponto de vista, porque eu era bem ruim em matemática, sendo sincero, assim, eu Eu era também, bem, meu bem... filho. Eu também. Eu gosto, eu acho bonito, mas a prática eu não domino, não. Eu era bem ruim. Só que, a partir do momento que eu aprendi a escrever um programa, a lidar com lógica de programação, isso me ajudou a desenvolver a minha matemática. Ou seja, eu tinha professores que pegavam assim, faça um programa que some determinados Beleza, é números, verdade. entendeu? Que faça uma sequência Fibonacci, Uhum. acho que é isso, né? Eu não lembro o nome Sim, agora. isso mesmo. Fibonacci. Então, fazer isso, e, cara, e são lógicas matemáticas, cara, você aprender lógica vai ajudar muito você. É uma coisa assim, eles perguntam, cara, precisa de matemática? Em tese, sim, algumas coisas precisam de matemática. Se você construir, por exemplo, sistemas embarcados, você Uhum. vai totalmente lidar com cálculos matemáticos. Sim. Porém, Porque porém, matemática é um conhecimento base, né? Então é vai uma, encontrar é aí de uma alguma base. forma. É uma base porque você tem que, no mínimo, saber Uhum. somar números, É. dividir, multiplicar, entendeu? Uhum. Porém, é como nós, desenvolvedores, costumamos falar. Os sistemas, os algoritmos Uhum. estão aí, surgiram para facilitar a vida das pessoas. Ou seja, se você tem problema de matemática, isso vai ser um meio de você entender algumas coisas, alguns conceitos da matemática. Uhum. Porque assim, como eu disse, tem sim a tese em matemática, mas, cara, não é necessário você ter um conhecimento assim, expert na Não matemática. precisa ser Você um não tem que ser expert um em matemático, matemática, um né? físico, não. Você tem que saber a base de somar números, Com certeza. multiplicar, e isso vai te Obviamente, ajudar muito. aí tem um detalhezinho que é tipo, depende da área. Assim, se você for trabalhar fazendo uma engine de jogo, Uhum. desenvolvendo a física do jogo, aí você tem que saber um pouco Aí de tem que física saber. mesmo. Mas um Porque. desenvolvedor, assim, mais padrão, assim, digamos, né, desenvolvedor de software, não tem essa necessidade de ser expert em matemática e física. Tem que saber o básico, obviamente, porque a gente sempre encontra matemática aqui ou ali. Exato. E falando assim, em expert da matemática, um engenheiro de software, como eu disse, ele pode ser alocado em um projeto, depois ele pode subir dentro da empresa e já ser um líder do projeto em poucos meses. Uhum. Porém, também há a possibilidade de que, como essa flexibilidade de você sair de um projeto e ir para outro projeto, você ser front-end aqui em um projeto e ir para outro projeto, por exemplo, você falou em jogo. Você Sim. o engenheiro de software tem que ter o conhecimento daquilo, entendeu? Eu creio Uhum. que qualquer desenvolvedor tem que ter conhecimento. Sair de front-end, web ou mobile e ir para um projeto totalmente diferente que lide com o desenvolvimento de jogo, assim, tem que ser um requisito saber um pouco de cada coisa, Uhum. entendeu? É aquela história, já ouviu falar do profissional em T? Não, eu não ouvi falar. Não? Pronto, é Não, uma não. teoria atualmente que tem que pessoas mais generalistas são melhores, assim, são melhores profissionais do que pessoas extremamente especialistas.
Por exemplo, Exato. vamos dizer que eu sei fazer sistema web, mas eu sou o melhor desenvolvedor web do mundo, mas eu só sei fazer de programação web ali. Eu não sei fazer mais nada na minha Exato. vida. Aí tem a teoria que existe o profissional inteiro, que é o quê? Ele é especialista em uma coisa, ele é bom naquilo, ele não é tipo o melhor do mundo, mas ele é bom naquilo, porém ele também tem um conhecimento muito vasto em outra, assim, ele sabe, por exemplo, um pouco de experiência de usuário, ele sabe um pouco da parte de testes, ele sabe um pouco sobre game design, pode ser, um pouco sobre design no geral. E esse profissional, ele é muito mais valorizado, por quê? Porque hoje nas empresas existem tantos projetos, tantas situações diferentes que nós vivemos, né? Que se você for vedado sabendo de uma coisa só, você não vai conseguir fazer muita coisa assim, né? Se você for Sim. realocado para um projeto diferente e faz uma coisa diferente, já era. Tá entendendo? Eu creio que aí, nesse termo aí que você acabou de falar, sobre a pessoa ser generalista, conta muito também para a empresa, além de você ser generalista, você ter as suas soft skills, as hard skills em dia. Porque eu vi um estudo que na internet que dizem que em pouco tempo as pessoas não vão estar preocupadas nos seus conhecimentos técnicos, que são as hard skills, né? Vão estar preocupadas em contratar alguém que tenha as soft skills, assim, eu concordo com isso. Eu concordo. Porque, tipo, cada vez mais a programação ela está sendo mais, digamos, popularizada, né? Tipo, tem cada vez mais cursos aparecendo, cada vez pessoas dando aula sobre isso, falando sobre isso na internet. Eu, por exemplo, não existia até ano passado aqui na internet. E aí vai acontecer que, os materiais estão se facilitando cada vez mais, tem mais coisa gratuita também e tal. Exato. Então, assim, aprender a programar... sim, também tem outra coisa, né? Tipo, vai ficando cada vez mais fácil. Fazer um site há 10 anos atrás, com HTML e JavaScript puro, é totalmente diferente de hoje do que com o React e o Vue da vida. É totalmente diferente. Então, assim, a tendência é que tenham mais profissionais no mercado, e aí se valoriza aqueles que têm alguns diferenciais. E a soft skills é um grande diferencial. Você saber se comunicar, você saber, enfim, gerir, assim, ter uma inteligência emocional, como a gente falou no começo, né? Por exemplo, a questão da síndrome do impostor, se expressar bem, saber trabalhar com outras pessoas em equipe, porque a gente vai trabalhar em equipe com muitas pessoas, né? Então, tudo isso é muito importante. E falando sobre o que você falou sobre HTML, construir um website somente com JavaScript e tal, hoje há, sim, muitas tecnologias e frameworks, né, que ajudam a construir um site de uma forma muito mais rápida e completa. Então, você me fez lembrar que, cara, um desenvolvedor, ele não tem que parar no tempo, porque eu já conheci muitos desenvolvedores que estão no mercado de trabalho há muito tempo, só que estão ali estagnados em uma tecnologia. Fazem a mesma coisa há muito tempo, né? Muito tempo. E a visão, assim, a visão de desenvolvedor tem que ser o seguinte, cara, eu sei que as tecnologias mudam. Eu sei que daqui para 5, 10 anos, o JavaScript que eu conheço agora, hoje em 2021, vai ser totalmente diferente em 2030, 2040, vai ser totalmente diferente. Eu vou ter que me adequar à linguagem. Eu vou ter que me adequar à tecnologia. Qualquer tecnologia aí, Python, MongoDB, sei lá, eles mudam. Agora, é o que eu disse, muitas empresas agora eles vão estar preocupadas com as suas soft skills, além das suas hard skills. Porque, cara, eles querem pessoas, assim, sendo generalista, pessoas que programem, que desenvolvam os sistemas, mas que sejam flexíveis a aprender coisas novas. E não aquelas pessoas que ficam estagnadas ali. Porque, cara, uma empresa vem demanda de todo o tipo. Por exemplo, deixa eu pegar uma situação aqui. Vamos dizer que tem uma empresa lá, cara, tem que tirar uma ideia do nada aqui. Quer fazer um software para gestão de tempo das pessoas, por exemplo. E aí, enfim, no começo, os profissionais estão ali para construir esse sistema web, tem que fazer os testes, fazer as coisas. Só que a empresa cresce e vão surgindo novas necessidades. Por exemplo, agora só construir o software é necessário, tem que adicionar novas features, e aí, tipo, agora tem que ter um cientista de dados, alguém que sabe fazer isso para fazer o que você falou que está na pesquisa, para fazer uma análise ali do comportamento das pessoas, para ver o que é que
que elas mais querem, o que é que faz as pessoas mais sair, o que é que faz as pessoas mais ficar, enfim, vão surgindo novas necessidades e que se um profissional for muito engessado e não fizer várias coisas, ele não tem condições ele não vai conseguir atender essas novas demandas, sabe? Ou então num Exato. projeto como a empresa que você trabalha, provavelmente é parecido com o que eu trabalho, porque tem vários projetos diferentes, né? Se um cara for alocado para outra equipe, é outro contexto, é outro produto, são outros problemas, outras pessoas. E a pessoa tem que ter essa maleabilidade, às vezes até outra tecnologia. Então a pessoa tem que ter essa maleabilidade, assim, para conseguir se mexer, senão a pessoa fica travada. Então, essa flexibilidade de você poder sair de um projeto e poder trabalhar em outro com provavelmente tecnologias bem diferentes, ou a mesma tecnologia, só que um contexto bem diferente do que você estava no seu primeiro projeto para o outro, isso soma muito na sua experiência. Porque, assim, como engenheiro de software, o engenheiro de software ele tem que gerir, como eu disse, né? O engenheiro de software ele tem que saber como organizar uma equipe, ele tem que saber o momento em que os outros desenvolvedores estão passando por algum problema, chegar nesse desenvolvedor ou nesses desenvolvedores, e se ele tem conhecimento sobre aquilo, sobre como fazer a resolução daquele problema ele vai somar muito para a empresa. Ele vai, por exemplo, os dois lá, um ou dois desenvolvedores estão travados em alguma coisa, ele chega, ele reconhece que ele já passou por isso e ajuda a desenrolar, a resolver aquele problema. E o projeto anda, entendeu? Não vai ficar ali travado. É que então, justamente, isso é muito bom. E tem outra, o engenheiro de software, ele tem que lidar, como eu disse, ele tem que lidar com o desenvolvimento ágil. Todo dia, ele tem que verificar o que foi feito. Falando um pouco de Scrum, ele tem que saber, no mínimo, Scrum. Todo dia, ele pegar... Eu esqueci o nome agora técnico do Scrum, mas todo dia tem que ter uns 15 minutos ali na reunião em equipe, a dele. Isso. 15 minutos, 20, no mínimo 15 a 20 minutos, assim, extrapolando, né? Para ver o que foi feito, o que vai se fazer e o que pode ser feito se eu travei em alguma coisa. Tem que estar flexível a essas coisas. Tem que estar, ou seja, você tem que saber desenvolver, tem que saber uma linguagem, estar disposto a trabalhar em desenvolvimento ágil, alguma metodologia ágil, como Scrum, só me vem Scrum agora, e adotar algumas técnicas, como Kanban, por exemplo. Outras, você o Kanban adotar essas técnicas e organizar seu tempo, porque, cara, para desenvolvimento de software, se você não tiver organização ou gerenciar seu tempo, ou tiver um plano para como desenvolver aquele software, você não consegue fazer as coisas. Muito facilmente você se perde. Muito facilmente você faz umas coisas que depois para corrigir vai dar um trabalhão. Então tem que ter um planejamento. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive, porque principalmente para quem está começando, assim, quando você vai fazer um projeto, tem aquele negócio de já querer sair codando e vendo o negócio acontecendo. Só que isso é a pior coisa que existe. Exato. O planejamento ele é essencial, né, no processo da construção de um software. Isso. E falando sobre um pouco mais sobre planejamento, você também você falou sobre construir algo da maneira certa, praticamente isso que você falou. Você tem que estar preocupado em fazer o clean code no seu código. Fazer um código limpo. Por quê? É o que você disse. Se eu sair, por exemplo, tem essa possibilidade, eu tenho um projeto pessoal, eu vou sair codando o que eu quiser, depois eu resolvo. Não, cara, não. Você não vai resolver nunca. Não tem como. Você tem que planejar aquele desenvolvimento do software. Porém, mesmo que não seja planejado, cara, adote algumas técnicas. Escreva um código limpo, faça uma função aqui. É o que o autor Robert Martin fala, né, no livro dele, se eu não me engano, esse é o nome do autor. Ele fala, cara, escreva logo o seu código limpo, porque depois, se você quiser refatorar, cara, você vai ter muito problema. Então, já comece refatorando algumas coisas. Agora, se você for refatorar depois, ao menos deixe algumas coisas assim já organizadas, porque, cara, sem organização, teu código não vai fluir depois.
por exemplo, se você desejar dar manutenção no seu código, depois vai ter problema. E uma das coisas que os gerentes de projetos ou uma empresa analisa muito é o seu código. Com Tem toda certeza. algumas vagas que eu submeti e, cara, no início eu tomava porrada porque eu não me preocupava muito com o código, eu não me preocupava em deixar o código limpo. Depois eu percebi que alguns testes, depois de alguns anos das primeiras submissões a vagas que eu fiz, e o pessoal me dava feedback, cara, você tem um código super limpo e tal, essas coisas. Porém, para eu chegar nesse nível de ter um código limpo, cara, eu tive que estudar muito, muito, muito. E a faculdade de engenharia de software, ela não te ensina isso. Ela te ensina a ser um desenvolvedor certo, sim. Porém, se preocupa também com, tenho que desenvolver o sistema com alguma metodologia. A faculdade de engenharia de software, ela te forma como alguém que vai trabalhar com metodologia ágil, preocupado em todo o ciclo do sistema, do zero ao final. E lá você vai ver técnicas, por exemplo, como cascata, técnica em espiral, que são termos assim de como você construir um software da maneira correta. Porém, esses termos assim, hoje em dia, pelo que eu vejo, só são conceitos que você vai aprender ali em maneiras certas de como você vai desenvolver o software. Aí, para você entrar no mercado de trabalho, a realidade é que, no mínimo, você tem que saber o Scrum e trabalhar de forma correta, de forma organizada. Então, para você conseguir seu primeiro emprego, por exemplo, você tem que saber desenvolver alguma coisa, porque você vai trabalhar com isso. E aí você tem que ter pelo menos um código limpo, então aprender um pouco sobre essa coisa de clean code e tal, saber escrever um código bom que outras pessoas entendam, porque você não está programando só para você, né? Outras pessoas vão trabalhar com você. No futuro, quando você sai da empresa, se você sair, outras pessoas vão pegar aquele código que você fez. Então, assim, as empresas, elas olham muito a organização do código por conta disso. E também saber algum tipo de método ágil, tipo o Scrum, que é o mais usado, né? Eu acho, disparado. Porque é a forma como as empresas trabalham no dia a dia e você tem que conhecer um pouco disso. E também tem algumas metodologias que são, assim, do meu ponto de vista, ajudam muito a você crescer profissionalmente, tanto na área que você está e também como ganho de conhecimento. Por exemplo, eu tenho o XP, né? O XP, que é o Extreme Programming, onde você pode adotar o XP dentro do Scrum também. Pode adotar isso porque, cara, é como disse, você não vai ter conhecimento sobre tudo, sobre uma tecnologia, uma linguagem. Vai ter determinado momento que você vai parar, vai chegar em alguém e pedir ajuda. E essa pessoa pode tanto adotar o XP e também, eu esqueci o nome da outra técnica, onde Dojo alguma coisa, ou o Kata. Dojo ou Kata. Onde você pega até 4 pessoas e vocês sentam na frente do computador e vê o outro programando. Você, por exemplo, se você tem um nível de conhecimento maior do que a outra pessoa e quer que aquela pessoa resolva, ela está passando por um problema e quer que ela resolva, você vai estar ditando, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Tenta escrever isso agora para mim, entendeu? E eu já passei por muitas situações assim. Eu cheguei em um momento que eu não sabia como resolver o problema dos meus clientes, resolver o problema da empresa no meu código, e eu tive que solicitar ajuda de algum colega ou do meu superior, e eles chegaram, olha, beleza, bora fazer o dojo aqui, o kata. São praticamente semelhantes. Você pega a única diferença que do dojo para kata, que o dojo pega até 2 pessoas e o kata pega mais, no mínimo, 4 pessoas. Interessante. Para ver o seu código. E não conhecia o dojo, o kata eu não conhecia, não. São conceitos assim que são atuais. Citando o livro de novo, Clean Code, do Robert Martin, que ele cita que técnicas assim ajudam você a ser flexível. Por quê? Uma empresa quer desenvolvedores ou pessoas flexíveis a reconhecer que elas não sabem resolver algum problema, porém elas reconhecem que o teu nível ali tem um limite e solicitam que outras pessoas ajudem você, porque assim elas vão estar alocando uma pessoa para
para ajudar você, porém, você vai ter ganho de experiência com isso e vai ajudar muito na empresa. Porque Com se você certeza. passou por um problema, você foi ajudado, em algum momento no futuro, outra pessoa possa passar por esse problema e você que vai ser o mentor da outra pessoa, ou seja, você vai ajudar outra pessoa, porque você passou por esse problema, então tu ganhou experiência e pode ajudar as outras pessoas depois. Sim. Cara, isso é muito bom para todo Uhum, mundo, né? O cara aprende uhum. muito, a empresa tem alguém que sabe resolver aquele problema agora, que já sabe, já está mais maduro, e o problema foi resolvido. Então, isso é uma boa estratégia mesmo. Cara, pronto, um tema muito interessante, já quem está falando sobre o mercado aqui e que essa resposta eu já sei, mas é muito importante para as pessoas que estão querendo saber mais sobre. Estou querendo entrar agora no mercado, estão procurando um curso, sabe? Tipo, tem mercado de trabalho para engenheiro de software? Essa aí. Cara, na última pesquisa que eu fiz, eu solicitei, porque eu estou quase formado, né? Solicitei algumas vagas de engenheiro de software. E, cara, tem bastante. Só que as empresas estão procurando pessoas que sejam engenheiros de software, só que no mesmo momento elas querem que a pessoa desenvolvedora seja flexível, porque em determinado, como eu disse, determinado momento, como eu disse, elas podem sair de um projeto e gerir ou Uhum, gerenciar outro projeto, entendeu? Elas sim, são muito preocupadas com isso. Ou seja, além de ter o título de engenheiro de software, você tem que ter suas soft skills e hard skills. sim, com certeza. E, cara, vaga para engenheiro de software aqui no Brasil, assim, eu não vejo muito, mas existe sim, mesmo que esteja pouco, mas assim, se você quiser trabalhar no exterior, cara, no mínimo você tem que ter um currículo ou um curso nas suas mãos, como engenheiro de software, engenheiro de computação ou algum tecnólogo na área. Sim, com certeza. E as vagas são muito mais, assim, a quantidade de vagas são muito mais em conta no exterior. Uhum. Inclusive, teve até essa semana algumas pessoas falando sobre isso, que tipo, tem muita gente, com essa onda de trabalho remoto por conta do Covid e Uhum. tal, tem muita gente trabalhando para o exterior. E aí tem até, acho que foi a Tequita Dev que postou um vídeo, tipo, apagando a tecnologia, porque, tipo, a pessoa que sabe inglês é muito melhor trabalhar ganhando em dólar, porque o Exato. dólar aí é R$ 1.000, do Uhum. que trabalhando no Brasil, né? Exato. A pessoa ganha Ah, US$ 3.000, ganha 3 vezes assim, R$ 15.000. então, Aí então tem um falando. negócio assim que, tipo, caramba, se as empresas aqui não fizerem alguma coisa, vai ter um apagão e tal. Exato. Falando sobre isso, sobre essa possibilidade, cara, hoje creio que o modo de trabalho, o home office, seja queridinho, né, das pessoas que trabalham com Uhum, tecnologia, sejam elas dentro da programação ou também pode ser UI, UX, design. sim. Seja o queridinho, porque, cara, isso permite que você esteja no seu local trabalhando, porém, Uhum. você não vai estar preocupado com, por exemplo, com a rotina de trabalho. Acordar às 5 da manhã, pegar um ônibus, Ah, pegar um pegar carro, um ou sei ônibus, lá, ixi, não trânsito. tenho Isso. saudade nenhuma. Então, isso ajuda demais, porém, vem aqueles outros problemas, né? Você falou sobre a síndrome do impostor e tal. Sim, pô. Eu creio que com a pandemia, essa flexibilidade ajudou bastante, porém também isso aumentou os casos de Uhum. ansiedade, Com toda depressão. certeza. Com Então, toda certeza, pô. tem o seu lado positivo também, porém tem aqueles lados negativos, né? Na questão de saúde mental. Você É. tem que estar preocupado com isso. Antes da pandemia, eu sempre fui fã do home office. Meu sonho era trabalhar home office. Meu Deus, deve ser muito bom. Depois que começou a pandemia, eu achei bom o tempo, porque deu para descansar, mas depois fica muito difícil. Porque, assim, pode não parecer quando você está trabalhando ali tipo, o tempo todo no presencial e tal, e aí pode não parecer, mas você precisa estar perto de pessoas. Isso eu Sim. acho que isso é E essencial, assim. é por isso que algumas empresas estão adotando o modelo de trabalho híbrido, né? Aham, Alguns dias você trabalha home office dentro de casa, ou sei lá, até, tem a possibilidade de você até viajar para outra cidade, ir para a praia,
Uhum. alugar um apartamento ou um hotel Sim. e trabalhar com uma vista diferente. Isso ajuda bastante, porque uma viagem assim te ajuda muito a você ver o mundo em outra perspectiva do que ficar ali trancado no seu Ah, com toda quarto o certeza. tempo todo. E O mundo é trabalhar um muito local grande, né? E trabalhar em um local diferente, por exemplo, eu estou trabalhando na minha casa hoje, eu vou decidir trabalhar amanhã sobre um hotel na ponte do Rio Negro, ali na capital do Amazonas, em Manaus. Essa flexibilidade ajuda Flexibilidade. muito. Ajuda muito. Porém, como eu estou dizendo, o que eu estou tentando dizer, você tem que estar lidando com sua saúde mental. Cara, Uhum. porque eu sei que você está trabalhando ali no seu local de trabalho, dentro de casa, é home office, porém, e assim como se fosse presencial, em certo momento cansa. Você tem que ter os seus dias de Cansa, lazer, entendeu? Tem que cansa. ter seus dias de Tem, lazer, sair com os aham. amigos. Fora esse lado que eu disse que você não tá em contato com pessoas, que é uma coisa que faz diferença, eu sinto, assim, tá Uhum. assim perto, tá falando. Tem outro ponto que é justamente você perde os limites das horas. Isso foi uma coisa que Exato. eu demorei muito para começar a conseguir gerenciar e hoje eu ainda não consigo. Por exemplo, hoje eu passei amanhã uma parte da tarde fazendo um negócio do trabalho. E hoje é Uhum. sábado. E o Hoje é trabalho só. vai e hoje o trabalho vai de sexta não, de segunda a sexta, né? Então, tipo, você perde hora para baixo, hora para cima, você não tem limite assim. É como se tu ficasse um tudo num bolo, a vida pessoal com o trabalho. Isso Exato. é meio ruim, né? Eu creio que o olhar, o ver a perspectiva de uma pessoa que quer ingressar na área de tecnologia, eu creio. Porque eu passei por isso, entendeu? Olhar, vou ficar na frente do computador as horas que eu quiser, o tempo que eu quiser. Uhum. Vou ficar, por exemplo, eu já passei 36 horas, quase 3 dias, Ah, 2 dias e meio, assim, antigamente eu na frente do aguentava isso, hoje eu computador. aguento menos. Hoje não aguento também, não. Mas assim, cara, escrever código é legal. Mas, cara, É se bom. você não lidar com a sua saúde, cara, saúde física, mental, espiritual, as coisas não vão fluir, velho. As coisas não vão fluir de jeito nenhum. Bom não, bom não. Porque, como eu disse, né? As empresas estão preocupadas em contratar pessoas que tenham hard e soft skill. E se lidar com a saúde mental, com a saúde física e espiritual, está dentro das soft skills que uma empresa quer, Com toda entendeu? A certeza. empresa, ela quer que você trabalhe para ela, sim, mas também quer que você cuide de você. Aham. Porque aquela história, bicho, você é a sua base. Exato. Se você não tiver saudável, você não vai conseguir produzir. Não vai. Talvez se você for muito jovem, você consegue, mas não demora muito tempo não para você parar não demora muito não. Eu tenho 23 anos assim, já cheguei no limite e já tenho mais consciência disso hoje, né? Não. Tipo, se você não tiver saudável, fisicamente e mentalmente, você não vai conseguir interagir direito com outras pessoas, você não vai conseguir produzir. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, principalmente para quem tem ansiedade, né? Eu sofro muito de ansiedade. Às vezes Hum. você posterga muito para fazer coisas simples, sabe? Coisa que você, se tivesse num dia bom, você chegava ali e faria, você fica remoendo ali. E, cara, cuidado, É, que é a primeira, é a base, assim, realmente. uhum. E você falou sobre algo que você posterga muito, né? Passava a postergar muito. Eu creio que pessoas, assim, se elas não estiverem bem com a sua saúde, tanto física e Sim. mental, elas não irão ser produtivas. E empresas querem pessoas produtivas. Sim. Sim. E cara, faça um exercício físico, vá para academia, ou sei lá, pratique coisas que você goste, que façam você relaxar. Uma das coisas que é indicado é fazer exercícios físicos, né? Exercício físico é bom. Também você pode ler um livro. Livro ajuda Uhum. bastante. Pega um tempo para você, cara. Faça as coisas que você Aham. gosta. Vai cozinhar. Assista uma série. Cara, isso ajuda bastante. Mas, porém, não abuse disso. Por exemplo, se você... Diferente de uma atividade física que te ajuda tanto mentalmente, tanto fisicamente, o ato de ler um livro, o ato de assistir um filme, uma série, isso ajuda. Porém, cara, não faça disso, como que eu Uhum. posso dizer, É, um costume, não é um costume, não. É algo parecido com isso, entendeu? É uma rotina, não faça isso uma rotina, porque em determinado momento
que, que você estará trabalhando, você vai querer assistir um filme. Em vez de trabalhar, você vai fazer outra coisa, entendeu? Aham, sim. Principalmente no home office, isso é muito fácil, é muito Exato. fácil. É muito fácil. Ah, eu tô cansado, vou abrir aqui um jogo aqui só para jogar uma partida e depois eu volto. Não, talvez você volte, É, mas às vezes você não é, volta, não. Exato. É igual aquele meme. É home office, eu vou aqui trabalhar na cama. Pego a cama, ligo o É, computador, vai. 5 minutos O depois soninho, você tá dormindo. o soninho, cara. É uma coisa muito interessante. Tipo, trabalhar em home office é mais fácil, mas eu acho que exige o dobro de disciplina. Porque uma vez Isso, que você vai exatamente. estar no trabalho, você não vai dormir na cama, você não vai fazer um jogo, você tá lá e pronto. Em casa você tem que lutar contra a cama, contra o jogo, contra as pessoas, Exato. contra o cachorro que tá querendo brincar o tempo todo. É mais E complicado. então, e sobre isso, tem algumas. Eu já conheço algumas pessoas, né, que trabalham home office, porém tiveram que construir um local de trabalho próprio ali dentro da sua casa, Sim. Se eu longe tivesse da dinheiro, eu faria cama. isso, com Eu certeza. também, longe da cama, longe, assim, longe do entretenimento, né, da Aham. TV, da Pra internet, ter foco, é. para ter foco. E, cara, assim, como eu disse sobre o engenheiro de software trabalhar com metodologia ágil, aí entram, fora a parte também, se você quiser, tem as técnicas de organização, não, de gestão de tempo. Eu chamo assim porque me ajuda muito a trabalhar, a gerenciar meu tempo, Gosto como muito. Pomodoro. Pomodoro, por exemplo. Você ali focar em o seu tempo em alguns minutos ali, para você ser Cara, o produtivo. Pomodoro me ajudou de forma monstruosa. Eu adotei algumas semanas e tem me ajudado bastante também, cara. Sim. E Eu para sempre quem menosprezei assim, mas quando eu comecei a praticar, eu eu percebi que era também muito bom. menosprezava, é muito bom. E, cara, assim, para quem faz faculdade e trabalha ao mesmo tempo, velho, cara, adota um Pomodoro, tu vai conseguir fazer todas as coisas da faculdade, do trabalho. E depois, assim, a tua evolução antes Pomodoro e depois Pomodoro vai ser enorme. Vai É, ser eu uma percebi que diferença eu consegui absurda. fazer mais e ainda ficar mais pleno, assim, mais tranquilo. É Aham, incrível, parece aham. mágica, mas tente para você ver uma semana. É bom. Exato. E além de você trabalhar adotando metodologias ágeis como Scrum, o Pomodoro te ajuda a resolver problemas muito mais rápido. O meu ponto de vista, por exemplo, tu coloca 25 minutos ali de tempo para você ser produtivo fazendo uma tarefa. E você consegue. Se você usar o Notion também, o Notion lá, você conhece o Notion é Notion? muito bom, bicho. O Notion é Muito muito bom. bom. Você coloca todas essas tarefas ali, Uso para uma tudo. espécie de checklist, e usar juntamente com o Pomodoro, cara. Por exemplo, das 8 às 10 horas, usar o Pomodoro e fazer uma tela de login. E, cara, às vezes você consegue fazer a tela de login em 10, 15 minutos. E já Uhum. faz a validação também, validação, e tem coisas assim que provavelmente a empresa ela vai te dar um dia inteiro para você fazer uma tela de login e as validações, entregar no final do dia. Cara, se você tem uma aptidão com a linguagem, por exemplo, eu trabalho muito com JavaScript, com Java no back-end, no front-end JavaScript e back-end Java, e se você tem uma aptidão muito com aquela tecnologia, você consegue produzir as coisas muito mais rápido, entendeu? Sim. Adotando Pomodoro ou usando tecnologias como Notion e algumas tecnologias como de metodologias também. Te ajuda Aham. bastante. Ou seja, Com certeza. cara, como você disse, você via com um olhar assim ruim a técnica Pomodoro. Eu também via. Mas assim, a partir do momento que eu passei a usar, cara, Pra mim me ajudou também. bastante. Eu Transformei. fiquei muito mais produtivo. É certo Eu, que eu, eu falei, vou testar aqui, então nada a perder, testei, gostei, eu tô usando aqui sempre. exato, sempre eu passei a usar também agora e essas coisas que a gente falou desde o início, das técnicas de metodologia ágeis, Sim. as soft skills, o lidado com a saúde física, tanto mental, e outros pontos que a gente conversou assim um pouco desnorteado, talvez para mim, porque são pontos assim que para um desenvolvedor de software, um engenheiro de software, são que vem somar, só vem a somar porque isso melhora muito as suas habilidades. Com toda certeza.
Com toda certeza. É isso aí, então vamos pro encerramento aqui. Já faz 1 hora que a gente tá na conversa. Tô aqui derretendo de suor, calor da gota. Mas tá muito bom, cara. Tem mais alguma coisa que você queira? Não, se você falou aí que tá derretendo é noite, né? Eu imagino que esteja quente pra caramba. Tem uma frase que aqui os amazonenses falam, que é um sol para cada pessoa, aqui no Amazonas. Ah, não, não. E, e também outra coisa que me fez lembrar é que, mesmo de noite, o sol ainda está ativo. Ainda está, aqui tá com, tá forte, tá dentro do quarto só aqui. Mas é isso aí, muito interessante. Então, antes da gente encerrar, uma última pergunta que faz de conta que eu sou uma pessoa que estou começando agora. Vamos lá, eu estou iniciando agora na área. Qual é a dica que você me daria? Uma dica, sim. Uma dica, cara. Eu tenho várias dicas, na verdade, para quem está É começando. difícil, é uma Mas pergunta uma, difícil. mas uma dica essencial é, cara, se dedique. Se dedique muito. Se é uma coisa que você quer, se dedique. Porque aprender uma coisa sem dedicação, sem gerir seu tempo, sem adotar alguma coisa que te ajude, você não vai para frente. Para essa resposta existem várias dicas. E uma dica sempre que eu dou é se dedique e estude a tecnologia que Dedicação. você quer. Uhum. Estude muito a tecnologia que você quer. Porque você está estudando hoje e amanhã, por exemplo, eu estou no vamos fazer de conta que a última atualização do JavaScript foi o ECMAScript 6. Amanhã pode já tá no 10, entendeu? E você nem vai perceber isso e você tem que estudar. Todo dia você tem que ver se a tecnologia mudou e se dedicar para ela. O tempo todo eu vejo gente querendo, assim, tipo atalho, sabe? Ah, eu posso não estudar JavaScript e estudar logo React e tal. Aí, tipo, cara, não existe atalho. Isso é uma coisa que você tem que botar na sua cabeça e fixar e ponto final, com nada. Não Exato. existe atalho. Não tem como crescer na profissão, não tem como, sei lá, ganhar dinheiro, não tem como ser forte, musculoso do nada, assim. Tem que ter dedicação, Então, tem que estar sempre se isso. esforçando. Eu falei sobre dedicação e você falou, tenho. As pessoas perguntam, né? Eu vou direto pro React, ou pro React Native, algum framework JavaScript. Cara, É. eu mesmo tentei estudar Uhum. React, Dá, a pessoa tentei dá. Só que aí começar. eu também, a primeira vez, eu pulei pro Vue, dá, assim, para fazer as coisas. Só que Não, sem ter a você base ali, que é o entende, né? JavaScript, Você vai não travar tem numas coisas tão como. bestas assim que 1 ano depois você vai olhar para trás e vai ver, caramba, era só um detalhe que eu não estudei JavaScript Por direito. exemplo, eu tentei estudar o React, né, para construir coisas para web, porque eu sou muito fascinado em sistemas web, a facilidade que Uhum. tem depois de alocar para outro tipo de sistema é enorme. Aí eu fui tentar, estudei, aprendi algumas coisas, mas, cara, coisas básicas do JavaScript, por exemplo, como construir um vetor, uma matriz, eu estava quebrando cabeça dentro do React, entendeu? Exatamente. Mesmo sabendo que eu tenho uma lógica assim de programação entre aspas boa, que eu já tinha a base da lógica de programação ali, mas eu não sabia como fazer em JavaScript, JavaScript. Como entendeu? fazer um import, aí tem justamente o que você do Exato, ISC, um exato. import, um require, fazer um negócio assim. A Uhum. pessoa fica travada se não souber a base. Bom, né? Não Então vai. não tem atalho, Não não tem, tem não tem atalho. atalho. Mano, por exemplo, em Python, quer construir aplicações em Python? Estude Python primeiro, depois vai para um framework. Não vai logo de cara, porque, cara, tu vai. Sendo sincero, você vai perder tempo e você vai quebrar a cara. Isso é verdade. Escute o conselho de 2 pessoas que tentaram fazer isso e não conseguiram e falharam miseravelmente. Não existe atalho, não existe, não tem Não como. existe, mano, não E é tem por isso que você como. tem que gostar da área, porque não tem como. É como eu pego como aprendizado de uma criança a aprender a andar. Ela vai engatinhar primeiro, depois vai dar os primeiros passos e cair, entendeu? É como isso, cara. Seus primeiros passos, o engatinhamento de uma criança é o É normal. JavaScript, é a base Uhum. da linguagem do framework. Você tem que aprender. E depois que a criança já passa a andar, velho, é porque você vai estar preparado para pegar o React Native, o Vue, algum framework, alguma tecnologia, o Angular também. Uhum. Então, cara, eu falo de dedicação porque, além de você estudar,
você vai conseguir gerir as outras coisas, entendeu? Tanto no estudo da linguagem que você está tendo, e isso vai te preparar para o futuro, Com para algum certeza, framework. com certeza. Isso aí você está falando é certeza. Então, sem atalhos, estudem. Entendo que leva tempo para aprender. Tem coisas que você não vai aprender de primeira. Daqui a alguns meses você vai olhar e você, caramba, é assim, é normal errar. Todo mundo, quando aprendeu a andar, caiu. E assim, às vezes a pessoa fica muito ansiosa quando está no começo, porque acha, não nasci para isso. Não, faz parte do É, processo. Faz é totalmente parte do aquilo, processo. é aquilo que outras pessoas têm a visão, assim, de um programador. O programador vai saber hackear, vai saber... Aquele cara do Não, filme que fica com a tela descendo na velocidade da luz. não é aquilo. Cara, é porque assim, a mídia coloca a gente como se fosse Um alguém Deus. bem fora da realidade, né? Então, não é É, aquilo, velho. Pessoas programadores são pessoas normais como você, só que, por exemplo, para você ser dentista, você vai ter que estudar. E a gente estuda para trabalhar com é, construção de sistemas, entendeu? É a mesma exatamente coisa, isso. é uma pessoa normal, porém, constrói coisas para resolver o problema de outras pessoas, somente isso. Exatamente isso. Cara, muito massa a chamada com você. A gente conversou sobre muita coisa, começou sobre engenharia de software, conversou sobre mercado, deu muitas dicas muito boas aqui de gestão e tal, sobre como conseguir a sua primeira experiência. Então é isso, acho que a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Joliffer, se você quiser dizer alguma coisa, diga agora antes de ir. Se estiver Cara, satisfeito. só uma dica fora que eu dou, além de você ter os conhecimentos básicos, cara, divulgue os seus conhecimentos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Isso soma demais também para você dentro de uma empresa, tanto para você como pessoa e tanto para você como um desenvolvedor. Soma bastante. E é isso. Pronto. Ótimo. Então, pessoal, divulgue também aí o que vocês estão fazendo. E, enfim, até o próximo vídeo. Eu vou continuar aqui com essa série falando sobre faculdades. Então, fora esse, já tem outros vídeos que vocês podem ver aqui no canal. No caso, para vocês que estão vendo no canal, né? Porque isso aqui está sendo gravado uma live. Quem está vendo a live não tem nada ainda no canal, porque não tem canal. Enfim. Então, até mais, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal.